Paz do Senhor a todos os irmãos. Quero convidar vocês a abrir as suas Bíblias no livro de São Lucas, capítulo 6. Livro de São Lucas, no capítulo 6, versos 6 até o 10. Sucedeu que, em outro sábado, entrou ele na sinagoga e ensinava. Ora, achava-se ali um homem cuja mão direita estava ressequida. Os escribas e os fariseus observavam-no, procurando ver se ele faria uma cura no sábado, a fim de acharem do que acusar. Mas ele, conhecendo-lhes os pensamentos, disse ao homem da mão ressequida: levanta-te e vem para o meio. E ele, levantando-se, permaneceu de pé. Então disse Jesus a eles: que vos parece? É lícito no sábado fazer o bem ou o mal? Salvar a vida ou deixá-la perecer? E fitando todos ao redor, disse ao homem: estende a mão. Ele assim o fez, e a mão lhe foi restaurada. Amém. Os irmãos podem se assentar. E nós vamos refletir um pouco sobre essa leitura, dando continuidade, à série de pregações falando sobre milagres, E Jesus, irmãos, usava dos seus milagres para ele atrair as pessoas. Os milagres de Jesus atraíam as pessoas. Quantas pessoas iam atrás de Jesus somente para receber ou ver os milagres? Então, Jesus atraía o povo. Era uma atração mesmo, mas, na verdade, o objetivo de Jesus maior era a pregação do Evangelho. Era a pregação do reino, Era atrair as pessoas para o seu reino. Muito bem, irmãos. E nós vivemos um tempo de muito esfriamento da fé. Pouco se fala em milagre, ou pouco se crê em milagre. Aí eu lanço uma pergunta aí para vocês, que eu me perguntei na minha casa, Lendo essa palavra, eu fiz essa pergunta para mim mesmo. Você ainda crê em milagre? Não precisa responder não. Pensa só, Você ainda crê de verdade em milagres? O que é um milagre, irmãos? Milagre é aquilo que você não pode fazer, É aquilo que sai do seu alcance. Você depende totalmente de Deus para fazer algo por você, porque fugiu do seu alcance. Isso é milagre. E nós vemos nessa leitura que a gente leu, o homem da mão ressequida. Veja que o tema da nossa mensagem hoje, o Rafa falou, recuperando as forças. Esse homem, irmãos, ele tinha a sua mão direita ressequida. O que é uma mão ressequida? É uma mão que existia ossos e pele. Ele não tinha carne nas suas mãos. E com certeza era uma mão toda torta. Era uma mão inútil. Aquela mão daquele homem não servia para nada. E conta então a história que nós lemos aqui agora, o texto que a gente leu, que Jesus chegou numa sinagoga no sábado. E quem estava lá na sinagoga? Os saduceus, os fariseus e o homem da mão ressequida. E Jesus estava lá também. E esse homem estava lá quietinho, lá no canto. As pessoas que estavam ali eram os inimigos de Jesus, Eles sempre observavam o que Jesus fazia, aonde ele ia, o que ele falava, porque daí eles iam condenar Jesus. E como era sábado, não era dia de cura para eles. Porque para nós até hoje, sábado é o dia de bênção, de cura, libertação e o que Deus tiver de fazer, Glória a Deus por isso, nós cremos nisso. O sábado é o dia mais feliz da nossa vida, da semana. Mas ali, como eles acreditavam que o sábado, no pé da letra, não se podia curar, eles estavam só observando Jesus. Vamos ver o que ele vai fazer. Tem um homem com a mão ressequida aqui. Quero só ver o que Jesus vai fazer. E Jesus, então, olhando para aquele homem, ele dá para aquele homem 3 ordens. Levanta,
vem para o meio, e quando aquele homem chega no meio, no centro da atenção de todos, ele pergunta para as pessoas que estavam ali: é lícito curar no sábado? É lícito fazer o bem ou o mal? É lícito salvar ou deixar a pessoa se perder? Porque Jesus conhecia o pensamento daquelas pessoas. Então ele fez essa pergunta de propósito. Porque nós, irmãos, nós olhamos o que é externo. E Jesus, ele sonda o interior. E ali então Jesus sondando os corações, e ele fez essa pergunta e todo mundo ficou quietinho. Ninguém falou nada. E daí ele lança a terceira ordem para aquele homem: estenda as suas mãos. E aquele homem então estende as mãos e milagrosamente as mãos daquele homem, a mão daquele homem é restaurada. E eu fiquei imaginando, irmãos, se a gente participasse desse milagre, aquela mão com certeza muito feia, e ela estendida naquela esperança da cura, e aquela mão, você vendo aquela mão sendo transformada, né? Aquela mão sendo restaurada, os dedos que eram tortos, eles começaram a esticar, e as mãos que era magrinha, não tinha carne, ali começou a crescer carne, e músculo, e nervos, e tudo que a mão tem, que daquele homem não funcionava, Jesus restaurou milagrosamente naquele momento. Que milagre tremendo foi esse, tanto quanto os outros que Jesus fez. E aquele homem venceu aquela dificuldade dele. Jesus ali restaurou a autoestima daquele homem. Jesus recolocou aquele homem no mercado de trabalho. O que aquele homem ia fazer sem a mão direita dele? Na grande maioria da população, somos destros. Alguns são canhotos, né? Mas aquele homem, ele estava impossibilitado de trabalhar. Com certeza, passando dificuldades, necessidades na sua família. E Jesus faz esse milagre na vida dele. Levanta a autoestima, muda a vida daquele homem. Muda o curso da vida dele, da vida cotidiana dele. E nessa narrativa, irmãos, nós podemos tirar 3 lições. 3 atitudes desse homem que nós podemos tirar para nós. Quais foram as ordens que eu falei que Jesus deu para aquele homem? Vocês conseguem se lembrarem? Levanta-te, vem para o meio e estende a mão. 3 atitudes, 3 ordens de Jesus para aquele homem. E nós podemos trazer isso para a gente ter um conhecimento maior de que por que Jesus fez aquilo com aquele homem. Porque ele deu aquelas 3 ordens para aquele homem. Então vamos pensar, irmãos, levanta-te. Quando a gente pede um favor para alguém, essa pessoa ela tem que sair do lugar dela. Se ela está sentada, ela tem que levantar. Se ela está deitada, ela tem que levantar. Né? E Jesus então manda aquele homem levantar. O que quer dizer isso? Isso quer dizer, irmãos, prontidão. Isso quer dizer que aquele homem estava disposto. A Bíblia não diz que ele resiste ou que ele demora para ir. A Bíblia fala que ele levanta. Quando Jesus fala, levanta-te, a Bíblia diz que ele levanta. Não diz que ele tem medo, que ele resiste, não diz nada. O que aconteceu, pode até ser que alguma coisa passou na cabeça dele, mas ele levanta. Ele vai. Prontidão, irmãos. A Bíblia, ela é repleta de exemplos, de versículos. Deus falando, levanta-te para alguém. Levanta-te para o seu povo. Levanta e marcha, anda. Levanta e entra naquela cidade. Essa palavra, ela tem muita verdade nela. A gente, às vezes, lendo, tá? Mas isso, irmãos, é uma atitude que Jesus cobrou daquele homem e cobra da gente. Olha só, Jesus diz para o paralítico que ele cura, ele diz a mesma coisa. Ele diz, levanta-te, pega a sua cama e vai embora para casa. Ele não fala assim, olha, você vai ser curado, daí você vai levantar. Ele levanta. O homem não estava curado ainda. O que a gente acredita e crê? Que enquanto Jesus falava, levanta, aquele homem já estava sendo curado. E ele foi levantando e sendo curado. E ele fala, olha, pega a sua cama e vai embora para sua casa. Você não vai precisar mais dessa cama, não. Nós vemos outro versículo.
Pedro, realizando, com a autoridade que ele tinha no nome de Jesus, realizando um milagre da ressurreição. Ele olha para Tabita, ou Dorcas, ele olha para ela estava morta. E ele olha e ele fala: levanta-te, desperta tu que dormes. E Tabita levantou. A gente fica imaginando, ele poderia orar para aquela mulher: Senhor, ressuscita ela. Levanta ela desse sono da morte. Não, ele fala: levanta. E ela ouve aquela voz, irmãos, ela estava morta. E foi Pedro que fez esse milagre com autoridade no nome de Jesus. Foi Jesus que fez esse milagre através de Pedro. E Pedro usa essa mesma palavra que Jesus usou em outro milagre: levanta-te, acorda desse sono, desperta tu que dormes. O Senhor quer de nós, irmãos, coragem. Sabe? Aquela coragem que você tem que ter, aquela atitude à disposição para receber um milagre, para receber uma mudança de vida, uma cura, ou seja lá o que for que você precisa. Levanta-te. E aí Deus fala para a gente: levanta-te do teu comodismo, levanta-te do medo, levanta-te dessa vida de marasmo, levanta-te, acorda, desperta. Levantar é uma ordem, irmãos, e nós temos que obedecer. Essa semana eu tive que obedecer uma ordem de Deus. Deus falou isso para mim: levanta-te. E eu tive que obedecer. A cura, irmãos, o milagre, ele começa quando a gente se levanta. Pode acreditar nisso. E a outra ordem que Jesus deu: vem para o meio. Alguém já passou uma situação que você fica até parece meio... Obrigado, Rafa. Meio constrangido, que alguém te chama para o meio, por algum motivo. Às vezes o pastor chama a gente aqui na frente, porque uma pessoa que recebeu um cargo novo para a igreja conhecer, e aquilo te constrange um pouco, né? Você vem ali, você vê que está todo mundo olhando para você. Então, vir para o meio, irmãos, quer dizer, entra numa posição em que todo mundo vai te ver. Você está no foco das atenções, né? Vem para o meio. É tomar uma posição de destaque. Mas quando Jesus chama aquele homem, irmãos, ele já tinha a intenção de curar aquele homem. Mas ele chama aquele homem para o meio, para que todos que estavam ali chamassem a atenção de todos ali, e todos olhassem para aquele homem, e para mais nada. Aquele homem virou o centro das atenções, porque na cabeça de Jesus, ele tinha a intenção de curar aquele homem. Irmãos, aonde tem doença, há possibilidade de cura para quem crê. Aonde precisamos de um milagre, pode ser realizado. Aonde há necessidade, irmãos, Jesus opera. Mas aquele homem, ele precisou obedecer Jesus. Foi a parte daquele homem fazer. Ele precisou obedecer. E ele se levantou e ele veio para o meio. Aí, irmãos, Jesus vira para ele e pede outra coisa. Pede o quê? Que ele estenda a mão. Que ele estenda a mão. Eu fiquei pensando que essa parte, talvez para aquele homem, foi a mais difícil. Porque com certeza ele escondia a mão dele. Porque era uma mão feia. Era um defeito que ele tinha. Ele devia de enrolar um pano ou puxar a blusa assim. Mas ali Jesus fala para ele mostrar a mão. Estende a sua mão. Ele já tinha se levantado. Ele estava no centro das atenções. Mas ele teve que estender as mãos, a mão. Então ele estendeu aquela mão, irmãos, e todo mundo viu. Quem não tinha visto, viu ali aquela hora. Quem ainda não tinha visto aquela mão feia dele, passou a ver. Jesus não quis, irmãos, ridicularizar aquele homem. Não. Mostrar a vergonha dele, mostrar o defeito dele. Não. Jesus quis mostrar a necessidade daquele homem. A necessidade de cura era na mão.
Então, quando Jesus falou, estenda a sua mão, é para que ele fosse curado e milagrosamente todos ali pudessem ver. Aquele homem estava no centro das atenções. Todo olho ali viu aquele milagre ser realizado. E ali então Jesus cura aquela mão. Jesus muda aquela vida. E todo mundo vê. Ele veio para o centro da vontade de Deus e estendeu a mão. E a palavra de Deus, irmãos, a nossa mão, ela é instrumento de trabalho. Ela é instrumento para tudo. E a palavra de Deus fala assim, tudo que lhe vier à sua mão, que lhe vier à mão, faça, conforme as suas forças e com amor. Então, irmãos, mão traz esse sentido, traz esse significado de trabalho, de prontidão, de eis-me aqui. Sabe, eis-me aqui. Se alguém chega para você e fala assim, você pode me fazer um favor? Eis-me aqui. É até uma expressão da gente, né? A gente estende a mão, estou aqui, à disposição. Então, irmãos, aquela mão daquele homem, ela foi curada e com certeza ela foi colocada à disposição de Jesus ali. Está aqui minha mão, Senhor. Eis aqui a minha vergonha, eis aqui a minha deficiência, eu preciso de um milagre. E Jesus então cura aquela mão para que ele pudesse servir. Recuperando as forças, irmãos. Quem de nós já não precisou um dia, ou vários dias, várias vezes, de se recuperar as forças, né? De ser renovado, e de ser restaurado, e de ser transformado de novo, e de novo, e de novo. Cada dia é uma renovação, cada dia é um desafio. Da gente servir a Deus, da gente estar na presença de Deus, da gente obedecer a Deus. É difícil, irmãos. Muitas vezes é difícil obedecer a Deus, porque Deus nos pede coisas que às vezes é difícil a gente fazer. Mas nós precisamos obedecer, esse é o caminho. Nós precisamos estar no centro da vontade de Deus. Nós precisamos nos levantar e vir para o meio. Esse vir para o meio, irmão, está no centro da vontade de Deus. Aquilo que Deus tem para nós. Aí, irmãos, vamos imaginar, vamos nos colocar naquele cenário desse milagre. Ali existia uma sinagoga, um público, um homem com a mão ressequida e Jesus. Esse era aquele cenário. Aí, irmãos, vamos agora trazer para nós. Qual é o nosso cenário aqui, agora? É diferente daquele cenário? Vamos pensar. O que vocês acham que tem de diferente aqui para aquele cenário? Tem sinagoga? Tem, é a igreja, templo, né? Tem público, tem povo? Tem, somos nós aqui. Tem alguém doente, precisando de um milagre? Pode ser que sim. Tem Jesus? Amém, irmãos? Tem Jesus. Sabe, eu fiquei pensando na minha casa. Senhor, o Senhor estava presente naquela sinagoga. Mas o Senhor está presente aqui também, no nosso templo. Aonde nós estivermos, irmãos. Se nós nos reunirmos na nossa casa para orar, ali o Senhor se faz presente. A palavra de Deus fala que quando reúne 2 ou 3 só no nome dele, ele se faz presente. E aqui nós estamos nesse grupo de pessoas, poucas pelas circunstâncias, mas quando tudo voltar ao normal, se Deus quiser, a igreja vai estar cheia de gente, talvez um monte de gente precisando de um milagre, e o Senhor presente, com certeza, presente. Irmãos, a presença de Jesus no culto, na nossa vida, onde a gente estiver, não é assim uma possibilidade, é uma realidade. E nós temos que crer nisso. Nós não temos que pensar, Jesus acho que está presente. Não, Jesus ele está. Ele está presente, ele está aqui no nosso meio. E eu creio nisso. Eu falo para vocês, irmãos, porque eu acredito nisso. Eu acredito na presença viva do Senhor na nossa vida em todo tempo. Eu acredito piamente que Deus, Jesus Cristo, o Espírito Santo, ele está conosco todos os momentos da nossa vida.
até aquele momento que você se sente fraco, sem força, precisando de uma recuperação de força. Até nesse momento, irmãos, com certeza Jesus está presente. Às vezes nós é que estamos meio afastados, ou descrendo, ou precisando fazer algo, de repente precisando levantar, vir para o meio, estender as mãos, de repente dizer para o Senhor, eis-me aqui, mas que Ele está conosco, Ele está, é impossível o Senhor se afastar de nós, somente o pecado vai fazer o Senhor se afastar de nós, mas Jesus não nos deixa, é uma promessa, né? Ele estaria conosco todos os dias da nossa vida. E talvez hoje você sinta assim o Espírito Santo falando no seu coração. Levanta, vem para o meio, estende a sua mão. Ah, mas eu não tenho a minha mão ressequida. Graças a Deus a gente tem nossas mãos perfeitas. Mas às vezes, irmãos, muita coisa pode ficar ressequida em nós. Muita coisa pode ficar ressequida em nós. Às vezes a nossa fé, às vezes o nosso coração, às vezes o nosso amor, às vezes as nossas mãos não no sentido de que ela tem defeito, mas no sentido da prontidão de servir a Deus. As nossas pernas às vezes não conseguem se levantar, não conseguem ouvir a ordem de Deus, a ordem do Senhor, e nós ficamos ali entravados, precisando de um milagre, precisando de uma cura, precisando de uma mudança de vida, de uma transformação, mas nós não conseguimos fazer porque a nossa fé está ressequida, algo em nós está ressequido, porque nós temos um cenário igual àquele que nós lemos aqui em Lucas. Existe uma igreja, existe um povo, existe um Deus, existe Jesus, que fez o sacrifício dele por nós na cruz. Então o que falta? Falta em mim alguma coisa, né? Falta em nossas vidas alguma coisa. Nós temos que crer no milagre. Nós temos que nos aproximar de Jesus. Nós temos que estar no centro da vontade de Deus. E nós temos que ter as nossas mãos em prontidão. E aí, irmãos, o Senhor Jesus realiza milagres. Nós vivemos num tempo em que se fala que Jesus tem que fazer milagre na nossa vida. Tem que haver cura, tem que haver milagre, tem que haver prosperidade. Na verdade, irmãos, isso Jesus faz mesmo, Ele faz. Mas Ele atrai a gente com isso. Mas o que Ele quer por trás de tudo isso é nos salvar. Ele quer que a gente, naquele dia, que o Senhor aparecer nas nuvens do céu, Ele quer dizer para nós assim, benditos, venha para o reino que meu Pai preparou. Desde a fundação do mundo está preparado o lugar. Esse é o maior objetivo que Jesus tem com as nossas vidas. E que seja o nosso objetivo também. Mas isso, irmãos, não nos impede de viver milagres com Jesus aqui na terra. E nós precisamos, irmãos. Cada dia nós precisamos de alguma coisa. Coisas difíceis, impossíveis, que às vezes é só um milagre mesmo. Mas hoje eu deixo essa palavra para vocês, como ela falou comigo também durante a semana, e eu deixo para vocês essa palavra, que o Senhor Jesus pode realizar um milagre na sua vida. Ele pode realizar uma cura na sua vida, uma transformação na sua vida. Aquela situação que você não vê saída, você não vê solução para aquilo. Você busca ao Senhor Jesus, porque Ele vai dar uma solução. Ele vai mostrar para você o que você deve fazer e você obedeça, porque Ele vai realizar esse milagre. Que Deus possa, irmãos, fazer na nossa vida aquilo que Ele quiser, aquilo que Ele tiver de plano para nós. Que o Senhor possa nos abençoar grandemente e que nós possamos viver essa palavra, que nós possamos ter confiança, praticar essa palavra e crer de verdade que Jesus está conosco. Naqueles momentos que nós nos sentimos fracos, sozinhos, nós temos que olhar para o céu e olhar e dizer assim, mas aquele Jesus que foi para o céu, Ele vai voltar a nos buscar. Ele está conosco.
é uma promessa dele estar conosco. Então, que nós tenhamos essa fé, que nós possamos sempre, irmãos, sempre crer que o Senhor Jesus, ele tem uma saída para aquele momento que você não enxerga. Ele tem uma cura para aquele momento de dor que você passa, que você não consegue se curar. Ele tem uma cura, ele tem um escape, ele tem uma libertação, ele tem uma mudança, ele tem uma transformação nas nossas vidas. Nós temos que acreditar, irmãos, e sempre estar prontos a servir o Senhor. Sempre, todos os dias, todos os momentos. Servir a Deus na igreja, servir a Deus no trabalho, servir a Deus na nossa casa, servir a Deus na escola, em todos os lugares que a gente frequenta. Que a gente possa servir a Deus e que a gente possa ser uma testemunha viva do que Deus tem para fazer, do que Deus tem feito, do que Deus já fez na nossa vida. Que a gente possa ser uma testemunha viva. Amém, irmãos? E que assim o Senhor nos abençoe. E que essa noite, irmãos, possa se repetir o que aconteceu lá naquele sábado naquela sinagoga. Que hoje possa ser aquele sábado para nós. Um sábado de milagre. Um sábado de realizações, de cura. Você que veio hoje para a igreja e no seu coração você deixou alguma preocupação para trás. Ficou lá na sua casa, ou de repente você trouxe ela com você. E você, de repente, você fala assim, Senhor, hoje é o dia de eu apresentar para o Senhor esse problema. É o dia de eu expor para o Senhor. Irmãos, Jesus já sabia que aquele homem tinha a mão ressequida. Ele não precisava fazer ele mostrar a mão para fazer um milagre. Mas ele fez ele mostrar. Às vezes Jesus chegava na pessoa e falava, o que você quer que eu faça? Jesus sabia o que ele queria. Mas ele perguntava, o que queres que eu te faça? Era para a pessoa dizer, irmãos. Era para a pessoa falar, era para a pessoa manifestar. Senhor, eu quero isso. E quem sabe hoje também o Senhor Jesus não está perguntando para você, no seu coração, o que você quer que eu te faça? E às vezes você tem medo de dizer o que você quer que Jesus faça na sua vida, porque você tem medo do que Jesus vai te falar, do que Jesus vai te pedir. De repente Jesus pede para você se levantar. De repente Jesus pede para você vir para o meio. Não sei. Para cada um Deus tem um plano. Para cada um Deus tem um propósito. Mas pode acontecer, irmãos. Jesus, através da sua fala, daquilo que você pede para Ele, então Ele também te pede algo. Mas se Ele te pedir alguma coisa, irmãos, você obedeça. Porque é o mais maravilhoso que você pode fazer, é obedecer a Deus. E depois você vê o resultado na sua vida. Servir a Deus não é fácil, mas é um privilégio de todos nós. Todos nós aqui temos esse privilégio de servir a esse Deus tão maravilhoso, tão bondoso, que nós não merecemos seu amor. Mas Ele, com a sua bondade, Ele cuida de nós. Ele está sempre conosco. Deus nos abençoe e que um milagre possa acontecer hoje na sua vida.